E aí? Ih, não acredito. Tudo tranquilo? Espetacular, parece sonho. Não é, uma semana de atraso, vamos ver o que vai dar. Viu? Tava achando que a gente ia achar a cura do coronavírus antes da live. Tá, mas ó, acredite, no 4G. No 4G. No 4G. Só um segundinho aí, ó, dá licença. Beleza. Vamos travar aqui, fica mais fácil. Eu tô aqui aí sim fica mais fácil. Eu fiz um Gary aqui que nem eu acreditei. Daqui a pouco o meu celular vai cair, cara. A qualquer momento ele vai cair porque tá complicado. É só não balançar muito. Queridão, tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos lá, é um prazer falar com vocês. Aqueles que nos acompanham agora, que também estavam na semana passada, sei que vocês curtiram, eu consegui ver que teve live, teve uma conversa e tudo mais, mas uma semana depois estou aqui para bater um papo. Mas foi uma livezinha com 10 minutos, 15 minutos, que também começou a travar com o Wesley Gonçalves do Zenoite, e a gente acabou, teve que também cancelar e teve que sossegar um pouquinho. Aqui, ó, o pessoal tá entrando, o Weber, tá o PRTB aqui de Sorocaba também acompanhando a live, o Henrique Carvalho Proença, Renato, puta no mão, hein, Henrique? Também acompanhando. O Lucas, que é o Lucas é o dono, proprietário, diretor, coordenador de jornalismo da Band FM. Queria que você falasse um pouquinho. Não, na parte do jornalismo, sim, das outras partes de dona, ainda não, de uma emissora de rádio. Ô, louco, hein? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, Lucas. O Lucas, a Amandinha Mendes, nossa querida Amanda Mendes. Amanda, estamos com saudade, hein? O Rafael Pichu, a turma tá entrando. Lucas, queria que você desse um panorama pra gente. Pelo que eu pude perceber, eu acho que você é como o Fábio Andrade está fazendo na Cruzeiro FM, vocês que são linha de frente aí do jornalismo, vocês estão indo pro estúdio, né? E o pessoal está fazendo o home office, está acompanhando do jeito que pode. Queria que você desse um panorama aí pra gente dessas últimas 2 semanas de cobertura jornalística, como que vocês estão fazendo a cobertura aí do coronavírus em Sorocaba. Bom, a Band FM, na verdade... Antes de mais nada, Toninho Brahma tá falando, Lucas é o cara, sou fã. Toninho, eu sou seu fã, porque com esse Toninho Brahma, o cara tem um nick com o nome de Brahma. Que isso, pô? Que é isso? Mas, ó, na verdade, estamos fechando a 4ª semana em que eu estou no estúdio da Band e passo praticamente todo dia aqui na Band, na produção do jornal aqui. Mas tem toda uma retaguarda que o jornal só acontece porque tem essa produção do Adriano Castor nos bastidores fazendo essa produção do Jornal da Band. E o Paulo Roberto Júnior, que até por todo o conhecimento que ele tem, como radialista, como jornalista, mas eu até falo no ar, sempre que eu vou abrir o bloco com a participação do Paulo, que é de economia, dizendo passando a economia limpo, junto com a política, junto com a saúde, que não dá para desmembrar uma coisa da outra. Então tem sido assim. No estúdio, a Band FM, imagino como as outras emissoras, mas vou falar só da Band FM, que é aquilo que eu tenho vivido, ela tem essas regras internas daquilo tudo que foi feito, em termos de revezamento de funcionários, quando nós falamos de outras áreas, da área do administrativo, na área do artístico, o jornalismo da Band também tem isso, só que o jornalismo, para minha sorte e competência, com a motorrepórter Adriana Fratini, a motorrepórter Adriana Fratini mais na linha de frente, a motorrepórter Adriana Fratini, até pela informação do trânsito da polícia, com todo o cuidado, com toda a segurança, em termos de máscara, de proteção, de distanciamento, mas a motorrepórter Adriana Fratini nessa linha de frente na rua também, para buscar informação. Continua na rua. Ela está essa semana fora. Mas a Adriana é bem o perfil dela, né? É bem o perfil dela, não dá para segurar. Como segurar a Adriana de quarentena? Exatamente. Na verdade, nessa semana a gente segurou um pouco, que ela está afastada essa semana, até por esses critérios de revezamento e tudo mais, uma parte mais administrativa da Band, outros funcionários também nisso, mas enquanto ela está aqui, na hora que ela retornar, ela vai para essa linha de frente, até para mostrar a notícia, para filmar, para fotografar, que é uma das características do Jornal da Band, é essa presença, o jornalismo tem que ser assim, é essa presença em cima do lance. Então, na Band FM, eu tenho toda essa retaguarda, e posso dizer, seja o Paulo Roberto Júnior, o próprio Adriano Castor, eles montaram verdadeiras estruturas na casa, que eu começo já a imaginar assim, dá para repensar como vai ser a volta, esse novo.
em termos de usar essa estrutura. Eles estão no jornal, para quem nos ouve, a quem ouve o Jornal da Band, eles estão no jornal em tempo real. Tanto é que hoje eu colocava lá um trecho do pronunciamento do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, e como se eles estivessem sentados em cadeiras ao meu lado, e esse tempo real dele pela internet, eles entravam na conversa, eles falavam, comentaram sobre o novo ministro, comentaram sobre o ex-ministro Mandetta. Então, o Jornal da Band, ainda que à distância, mas a equipe unida, e dá para dizer que na 1 hora do Jornal da Band, todos dá para fazer um debate em tempo real. Isso que está acontecendo comigo, com você agora, essa conversa em tempo real, eu tenho com todos os membros do jornalismo da Band, também em tempo real durante o jornal. E vai dar para abrir uma franquia, né, Lucas? A gente vai ter uma franquia no Vila Flora, uma franquia onde o Paulinho mora, a Band já Exatamente. Tá... Olha, e o Castor até postou recentemente uma foto, ele montou um verdadeiro estúdio na casa dele, com computador, com tripé, com câmera, com tudo. Então, se precisar de uma live do Castor a qualquer momento do dia, trazendo uma informação a respeito do que estiver acontecendo no mundo, ele consegue entrar em nossas redes sociais, consegue entrar no Face da Band, no Instagram da Band, no site da Band, com essa live, porque ele montou essa estrutura. E não é diferente do Paulo Roberto. O Paulo Roberto também me mandou uma foto do que ele montou no escritório dele, de estrutura para entrar. Por isso que eu falo, muita coisa nova vai acontecer. Não digo em tempo real, ou imediatamente na Band, ou numa outra emissora. Mas muita coisa vai ser repensada. A própria Band FM. Nós temos aqui de manhã a Hora do Ronco, com mais de 30 anos no ar. A Hora do Ronco começa às 6 horas da manhã. E o Pedro Luiz Ronco, que dá nome ao programa, está na casa dele, colocou lá, instalou um aparelho, faz da casa dele. E as qualidades que os aparelhos dão no dia de hoje, você fala, está no estúdio. Tanto é que no início, agora menos, mas no início as pessoas começavam a criticar a postagem, vai começar a Hora do Ronco, começava a criticar com coisas do tipo assim, puxa, o Ronco tem mais de 60 anos, tem que ficar em casa. E eles falaram, calma, galera, ele está em casa, que a qualidade é tanta, a qualidade e a interação é tanta, que é uma coisa sem delay, é tão rápido, que as pessoas falam, por que o Ronco não fica em casa? Não, ele está em casa. Acaba o Jornal da Band, começa a Estação Band FM. Paulo Gomes também está em casa. Robson Ramos no estúdio, Paulo Gomes em casa. Então, o Jornal da Band faz o que a estrutura Band FM como um todo fez em tempos de pandemia. Lucas, e hoje a gente teve aí o anúncio, enfim, né, do anúncio da saída do ministro Mandetta. Oficializou de vez, né, a saída dele. E ele saiu de uma forma respeitado pela imprensa, vamos dizer assim, saiu aplaudido, vamos dizer, pela imprensa. É aquele jogador que jogou bem o tempo inteiro e sai aplaudido pelo público, né? E não tão querido pela parte interna, sim, da equipe dele, mas não tão bem querido pelo conjunto da obra da equipe do presidente Jair Bolsonaro. Como que a imprensa vê essa saída do Mandetta e como que a imprensa acredita que passa a ser agora administrado, não só o Ministério da Saúde, mas ser administrado as informações que passam a ser dadas com relação ao coronavírus? Porque até o momento, o que a gente via? Praticamente um braço de ferro entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Mandetta. A gente tinha duas informações, dois caminhos diferentes praticamente, né? A gente acredita que haverá uma uniformidade, acredita que o presidente realmente deixe um pouco mais com o ministro as informações? Como que a imprensa vê essa nova postura, essa nova divisão da história? Eu vou começar pelo final da sua colocação, da sua pergunta. Eu vejo que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, vai deixar na mão do ministro, ponto. Mas não porque é um ministro de confiança, não porque é um homem em que ele confia, até porque ele vai ter que ver como é o desenrolar. É um oncologista respeitado pela sociedade médica brasileira, pelos médicos de uma forma geral. Então não se questiona, quando vai para a política, infelizmente, isso acaba não acontecendo. Você mistura as coisas. Então vamos pontuar. O médico oncologista, novo ministro da Saúde, respeitado, um cientista, um especialista com publicações, com estudos publicados e reconhecidos internacionalmente. Ponto. Eu acredito que no primeiro momento o Bolsonaro solta essa corda para que ele administre, porque o Bolsonaro, imagino que teve uma conversa profunda com ele, de certeza de que você nessa área pensa como eu, dessa forma pensa como eu, e você foi escolhido porque você vai ser a minha voz na saúde,
num momento de pandemia, por quê? Você concorda com esse ponto, esse? E imagino que o ministro hoje escolhido disse sim para todos esses pontos. Então, se o Bolsonaro vai soltar e vai, tipo, vou dormir tranquilo hoje, porque sei que o ministro não vai falar nada que me desagrade, porque deve ter tido um acordo muito grande nessa área. O próprio ministro, ainda que num pronunciamento muito breve, mais breve que o do Bolsonaro e muito mais breve do que o próprio Mandetta, já deixou claro o discurso em termos de economia. O Mandetta, o braço de ferro começou por quê? O Mandetta falava o seguinte: eu, como ministro da Saúde, penso só em saúde e não quero saber de mais nada. Foi nesse sentido, ele falou: olha, minha função é entender de saúde, falar de saúde e cuidar da saúde. E entrou em choque com o Bolsonaro, que tem que pensar em saúde, tem que pensar em educação, tem que pensar em economia, tem que pensar em assuntos nacionais e internacionais, e aí começou esse braço de ferro. Então, acredito que a conduta do novo ministro, ele vai, para usar um jargão bem popular, para ser fácil de entendimento, vai dançar a música do Bolsonaro tocar. Ele não pode ficar descontente com o Bolsonaro porque disse isso, falou aquilo. Ainda que ele possa pensar diferente, e as pessoas mais próximas vão falar: olha, estou estranhando o novo ministro tomar essa atitude, eu falo isso, porque eu conheço ele como profissional, ele não pensa assim. Ele deixou de lado, literalmente, tenho certeza. Ele deixou de lado as convicções dele, se elas são diferentes da do Bolsonaro, para comprar a ideia das convicções do Bolsonaro. É isso que espera o Bolsonaro, por isso a troca foi feita. Existem também outros fatores que levaram à troca, a questão política, a própria exposição e o espaço na mídia que ganhou o Mandetta, porque vamos ser sinceros e pensar politicamente em futuro. O Bolsonaro, imagino que pense no futuro, ele ainda como presidente, numa próxima eleição e reeleição. Mas todos sabem que na estrutura dos ministérios, o Moro foi o escolhido para ser essa estrela. O Moro foi chamado para ser essa estrela e sabe ser essa estrela, esse protagonista. Aí vem o Mandetta, que ainda de forma pontual, não daria para saber se o Mandetta continuasse, como seria amanhã, depois, ou 10 dias, um mês, 20 dias, 30 dias pós uma pandemia, não dá para saber. Mas ele virou essa estrela. As redes sociais colocam ele na frente de outros personagens importantes, como o próprio Luciano Huck hoje, que já se falou muito, pré-candidato à presidência, sairia ou não. Ele ultrapassou esses nomes como um personagem de rede social em termos de número, de milhões de seguidores. Então isso também influenciou. Mesmo porque o papel do Mandetta, ele vende o papel da segurança, né? O papel Exatamente. que o Mandetta vende hoje para a população é o papel do vamos ficar em casa, vamos ter cuidado, e é o papel da área da saúde, o papel de um médico. Ele tá vendo pelo papel técnico do Isso, exatamente. Ele vendeu e saiu dizendo essa coisa: eu sou médico, entendo de saúde. E não pense que eu vou pensar, eu penso em saúde. E foi bem isso, o presidente pensa em Brasil como um todo. Eu, Mandetta, penso na saúde do Brasil. E aí teve um choque, que é o que ele tem que fazer. Mas acredito que não é o que vai fazer o novo ministro. E não pode ser uma característica. O discurso já foi muito claro. Quando ele diz o seguinte, até anotei alguns pontos hoje, como ele diz o seguinte: não dá para se pensar na pandemia só em saúde. Pensa-se em economia e saúde. Não dá para polarizar saúde de um lado e economia do outro. Não, você pensa e andam juntos, saúde e economia. O discurso já ficou muito claro. Sabe aquela coisa? Se você quer fazer um discurso para agradar o chefe no seu primeiro dia de trabalho, isso já fez hoje o novo ministro. E o que a gente pode esperar, por exemplo, Lucas? A gente vê lá nos Estados Unidos, o Trump está com a mesma dificuldade que hoje o Bolsonaro tem em frente aos governadores. Lá nos Estados Unidos, o Trump já começa a assinalar com a volta progressiva dos comércios. Só que ele ainda esbarra. Tá? Ao mesmo tempo que os Estados Unidos, hoje a gente teve a notícia que 22 milhões de americanos estão sem emprego, a gente tem também a notícia que são em 24 horas 2 mil mortos por causa do Covid-19. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tem aquela ânsia, aquele desespero em não deixar o país quebrar, ele também esbarra na segurança, no cuidado em que os governadores estão de falar: opa, mas peraí, não posso no meu estado ainda fazer isso daí. E é o que o Bolsonaro hoje encontra nos estados, principalmente em São Paulo, que está sendo o grande fervor, vamos dizer assim, o grande embate, né, entre Dória e Bolsonaro, as vertentes, vamos dizer assim. Que é essa mudança do ministério. Você acha que acaba sofrendo alguma influência com relação ao estado de São Paulo
E, em contrapartida, em Sorocaba, esse movimento de uma abertura progressiva, hoje, por exemplo, as óticas, que, ao meu ver, em particular, já devia ser considerada como um comércio de extrema necessidade, já deveria estar aberta. Hoje as óticas voltaram a poder abrir as portas. Eu acho que já existe essa possibilidade, essa onda. Como que você vê isso? Eu vejo o seguinte, tudo é feito pelo discurso. O que vai acontecer agora? O Bolsonaro, o discurso dele também foi para essa linha, que nada vai ser radical e de imediato, mas ele acha que o comércio já precisa, o emprego, a economia já precisa começar a se movimentar. E ele deixa muito claro, as coisas precisam voltar a abrir, ainda que de forma gradual, mas precisam colocar uma agenda, já começa a abrir de forma gradual, já começa a inventar um horário diferente de funcionamento, mas as coisas precisam funcionar. O que eu vejo com a força hoje das redes sociais, o que outras pandemias, longe de imaginar que nós teríamos toda essa força de mídia e redes sociais. Pandemia novo para todos esses governantes. O Bolsonaro tem seus cabelos brancos, o Trump tem seus cabelos brancos, mas para todos eles é novidade ser o comandante de um país num momento como esse. Eu vejo, o seguinte, qual deve ser a atitude do Bolsonaro com o novo ministro? Primeiro, alinhar os discursos. O que o Bolsonaro fala de manhã, o ministro fala à noite, o que eles falam juntos é igual, o que eles escrevem nas redes sociais tem o mesmo tom e o mesmo teor. Então, eu imagino que é isso. A partir daí, o que eles esperam? O quanto esse discurso vai começar a convencer as pessoas a voltarem a trabalhar. Não precisa ser forçado. Não precisa ser decreto, não precisa ser manifestação, não precisa ser pronunciamento às 8h30 da noite do Bolsonaro. Precisa o discurso começar a acontecer com mais força. Aí, São Paulo, tenho certeza que não vai comprar essa ideia, esse discurso com o Dória. Muito pelo contrário. Vamos falar daqui a pouco o que pode fazer o Dória com a decisão do Supremo de ontem, dando ou reconhecendo esse poder dos estados e dos municípios em suas decisões quanto à quarentena, por exemplo. Mas vamos imaginar que num determinado estado, um governador já compra a ideia do Bolsonaro e fala: "Ei, Bolsonaro, me manda a cartilha da volta ao trabalho que eu vou implantar no meu estado." Isso eu acredito que a curto prazo nós já vamos começar a ver. Governadores, estados, pressionados também, precisamos pensar que governador, presidente da República, pensa com a cabeça de gerar emprego, de ter receita, de cobrar impostos, de pagar suas contas, os seus funcionários públicos. Então eu imagino que o caminho vai ser mais ou menos esse. O discurso do Bolsonaro vai ficar ainda mais forte, chancelado por um novo ministro da Saúde, e aí vai depender, imagino que torça muito o Bolsonaro, é para que um primeiro governador oficialmente venha a público e fale: "Olha, estou comprando a ideia do Bolsonaro, me fala como que eu volto a abrir, volto a funcionar o comércio, volto o meu estado a funcionar." Precisa de um primeiro. Resta saber quem vai dar esse primeiro passo. Por quê? Qual é o medo? Tudo hoje é número, tudo hoje são dados. E aí você vai pegar com determinado estado, vamos chamar de um estado X aqui, esse estado tinha X número de casos, X números de mortes. Aí vem esse governador, mais radical ou mais aberto às negociações, começa a abrir a circulação, o negócio, o comércio, o transporte, e esse número, que antes dele tomar essa decisão, que é uma decisão que agrada o presidente, tinha X número de mortes e X números de casos, esses casos dobram, por exemplo, a culpa vai cair na costa dele, que foi esse que tomou essa decisão. Então não é fácil, entendeu? Não é fácil. Imagino que para aquele que é governador não deve ser fácil essa balança de que quando eu vou abrir, entre aspas, a chamada porteira econômica da circulação de pessoas e de negócios, e estou disposto a pagar o preço do resultado, o quanto a saúde possa cobrar. É duro chegar nessa conta. E no município de Sorocaba, Lucas, como que a imprensa hoje vê as atitudes, as ações que estão sendo tomadas, e em contrapartida, como a população vem se comportando? Eu imagino que o termo possa ser um pouco forte, forte no sentido assim, de aguardar. A palavra dia 22. Eu estava, nesse mesmo dia 22, na Arena Multiuso aqui em Sorocaba, onde foi construído, está sendo finalizado, em termos, a estrutura já foi finalizada do hospital de campanha, e nesse dia 22 de manhã surgiu a informação: Dória está reunido com os secretários para decidir se amplia ou não, ou antes do dia 22, na verdade, né, se amplia ou não até o dia 22 a quarentena. E na entrevista coletiva foi questionada a prefeita Jaqueline a respeito disso.
sem saber qual era a resposta de Dória, que depois, algumas horas mais tarde, viemos a saber que seria para aumentar a quarentena até o dia 22, ela disse o seguinte: aquilo que decidir o governo do estado, eu vou fazer em Sorocaba. Imagino que a linha não vai mudar. Então, imagino que hoje a prefeitura de Sorocaba, pelo menos o último discurso que aconteceu foi esse, imagino que a linha venha a ser essa linha de conduta. Encerra a quarentena dia 22, eu encerro em Sorocaba. Estica-se a quarentena, como fez o Rio de Janeiro, até o final do mês de abril, estica-se em Sorocaba. Imagino que nessa coerência de análises da última decisão, aconteça isso. Se bem que trouxe até no Jornal da Band de hoje uma nota da Associação Comercial de Sorocaba, em que ela fala que algo precisa ser feito. Precisamos começar a caminhar para a reabertura dos negócios e dos comércios. Ponto. Preocupados com a saúde, preocupados com a segurança, preocupados com a circulação, mas precisamos começar a pensar. Então, acho que o que está faltando agora, até para que traga um pouco de alívio, não só explicar que a quarentena vai a 22, mas começar a explicar que a partir do dia tal, dia X ou Y, começamos a funcionar. Começar a explicar que outros comércios também começam a funcionar, porque qual é o questionamento de hoje, Rodrigo? Vamos pegar sem citar nomes. Você pega um hipermercado de Sorocaba hoje, em que ele está no mesmo estacionamento de um shopping, por exemplo, e que ele pode funcionar e o shopping não. Aí você já começa a imaginar que aqui, a 50 metros de distância, podem ter 1.000 pessoas agora consumindo um produto, comprando um produto, e 50 metros desse lado está fechado porque essas mesmas pessoas não podem entrar, andar e consumir. Então, as pessoas estão meio preocupadas com essas incoerências. É tudo novo. Então, acho que precisa começar a ter algumas atualizações. E nesse fim de semana mesmo, o pessoal ficou em Sorocaba ficou falando que o mercado virou shopping. Virou. Né? Que os mercados hoje... Virou, você ficou cansado de em casa, você vai pro mercado para passear. E dependendo do mercado, você vai do mercado. E dependendo do mercado, o hipermercado que você não vai para comprar comida. Você também vai comprar uma TV, uma geladeira, se assim você quiser, ainda que as pessoas estão muito preocupadas com esse financeiro. Melhor eu não gastar, porque eu não sei como vai ser o mês que vem, o outro mês. Mas eu falo assim, hoje as pessoas conseguem ir para ver produtos e ter isso que você falou é verdade. Observam os comércios da cidade, os mercados da cidade, como lugar de lazer, que é o shopping, é conhecido por isso. Maravilha, Lucas. Nós chegamos aqui já a quase meia hora de conversa. Meu velho, eu sei que passa rápido, você tá aí na correria e você ainda teve que voltar para a Band, né, querido? Tá? Depois de um dia inteiro cheio de trabalho aí. Não, mas isso faz parte. Saiba que é com a maior alegria e satisfação que eu tô aqui batendo papo com você. Quem não sabe, fomos companheiros de faculdade, de jornada na faculdade. Lógico. De faculdade, somos companheiros agora de jornalismo, você de um lado, eu do outro, você nessa parte de assessoria, mas somos todos jornalistas, e é uma explicação, porque eu voltei para a Band e tem uma explicação. Pipoca se chama essa explicação. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, o Pipoca, Pipoca com Z, até está nas redes sociais, fica aqui o convite. Famoso, se quiser conhecer o Pipoca com Z. Com Z é famoso. Ele tem Instagram e tudo mais, e o Pipoca tem uma questão. Às 8 horas, entre 8 e 8 e meia, é o horário que os outros cães do prédio, são muitos, eles vão para a rua para fazer um passeio, para fazer a famosa xixizinho lá na rua, e o Pipoca fica maluco. Então por isso que eu voltei para a Band, porque o Pipoca estaria participando dessa live com toda certeza, correndo pelo lado aqui, por conta dessa dinâmica dele das 8 horas da noite. Maravilha. Lucas, queria agradecer você, cara, e queria parabenizar. Acho que a imprensa de Sorocaba continua assim, dando um show no que se diz em cobertura, em relação à cobertura, não só em Sorocaba, como em toda a região, e mostrando, tentando, porque a gente sabe como é duro no mundo hoje, que tudo é notícia, e não se importa mais se a notícia é verdadeira ou não, tudo é notícia. Ontem, principalmente, eu estou sempre, por exemplo, nós tivemos a notícia, Deus queira, Deus põe a mão, que tenha achado finalmente aí um remédio que combata o corona, como foi colocado pelo ministro Marcos Pontes lá, de que o 94% pode ser que o remédio combata lá o coronavírus. Medicamento de Campinas, né? Isso in vitro, né, que fala, que é o... In vitro, isso. In vitro. E agora liberado para testar em humanos. Isso, e diz que aí você vai ler as entrelinhas, diz que o in vitro
né? O in vitro é muito diferente do que o testado em humanos, então existem cuidados que têm que ser tomados, né, Lucas? Para você passar a informação, não gerar uma euforia, não gerar um conforto, uma falsa sensação de que podemos ir para a rua, de que podemos liberar tudo, não é isso? Exatamente. E até mandar um abraço aqui pro Alex da Mata, aqui participando também. Obrigado pelas palavras elogiosas ao Jornal da Band. Mas eu penso o seguinte, Rodrigo, eu penso o seguinte, e tenho essa convicção. O jornalista é um contador de histórias. E as pessoas com as redes sociais confundiram um pouco isso. Por isso o jornalista é tão ofendido, por isso o jornalista é tão hostilizado, por isso jornalistas na rua hoje precisam de algumas emissoras trabalhar com escolta de segurança para poder fazer uma participação, para fazer uma live. Gente, ele precisa ter ali uma escolta. Querem protestar contra alguém? Protestem contra a empresa, não protestem contra o profissional de jornalismo que está fazendo o seu trabalho. Ele não tem nada a ver com a história. Protestem contra quem vocês querem, quem vocês acham que está fazendo alguma coisa errada. Exatamente. O profissional está lá trabalhando, está ganhando o dinheiro dele para sustentar a família dele, como vocês trabalham, como a gente trabalha. E por que eu digo isso, que somos contadores de história? Não adianta a imprensa ou o jornalista querer inventar a roda. Como contadores de história, nós também ouvimos pessoas. E vou pegar o exemplo que você deu de um medicamento, de um estudo. O que diz o cientista sobre isso? O que disse o ministro Marcos Pontes a respeito disso? O que importa é o que ele disse. O jornalista é o elo de ir, seja numa coletiva, numa entrevista exclusiva, seja através de uma nota, seja através de uma matéria que ele escreveu, mas o que diz esse especialista. Então, pouco importa a opinião, o que acha esse jornalista. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a entender isso também, porque daí você dá uma notícia, a pessoa, aquilo acaba não acontecendo, e aí cai, como você disse, sobre o jornalista ou sobre a imprensa. Pera, mas nós somos só o canal, que somos o elo da informação, até no rádio ouvinte, na TV o telespectador, na internet os internautas. Nós somos esse elo de ligação entre aquele que tem a informação e aquele que precisa da informação, que são as pessoas, no caso, que é a população de Sorocaba, da região, a população do Brasil. Então as pessoas precisam entender mais isso também, o jornalista como esse elo de informação, esse contador de história, esse perguntador. Nós não sabemos de tudo como jornalistas, mas nós conhecemos quem sabe. E é por isso que existem as entrevistas, para nós conversarmos com os especialistas. E numa hora de pandemia, o que importa é o que pensa o cientista, o que importa é o que pensa o médico, o que importa é o que pensa o secretário da saúde, o que importa é o que pensa o ministro da saúde, o que importa também é o que pensa a prefeita, no caso de Sorocaba, que é a líder do combate à pandemia na cidade. Essas pessoas é que tem que ter espaço na mídia, são essas pessoas que têm espaço na Band FM. E é isso que hoje, por exemplo, que a comunicação da nossa Câmara faz, Lucas, abrir o espaço para todos esses especialistas, para todos esses técnicos, para que a pessoa tenha acesso à informação, para que a pessoa não se sinta alienada, para que a pessoa que esteja em casa, ela saiba por que ela está em casa, ela saiba por que ela precisa ficar em casa, ela saiba por que ela precisa colocar máscara quando ela sai de casa, o por que ela precisa tomar cuidado na hora que ela volta de casa, o por que ela precisa tomar a vacina do HN1. Gente, por que eu preciso ir para a rua? Estão mandando eu ficar em casa, mas estão mandando eu tomar vacina. Estão mandando eu ficar em casa, mas estão mandando eu pegar uma cesta básica. Que incoerência é essa? Exato, Querem que eu fique em casa, mas tomar vacina? Porque se você sair da sua casa para tomar vacina, com a máscara, passar o álcool gel, chegar na sua casa, lavar a mão com sabão e você sair, as chances, elas existem do contágio, mas se você fizer também todas as recomendações, vai diminuir muito. E mais, você volta em casa imunizado por uma outra doença sazonal, a questão da gripe, e que eventualmente você não vai ter confundido lá na frente uma HN1 com um Covid-19, porque do HN1 você está protegido. Então as pessoas precisam entender isso, entendeu? E essa é a função da imprensa, insistir nisso, não achar que fala tá bom. Podemos nos tornar chatos muitas vezes, repetitivos, mas a nossa função é repetir como imprensa quantas vezes forem necessários todo o critério de segurança nessa hora. Parabéns, meu velho. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe, parabéns ao Paulinho, Adriana, Castor, todo mundo aí da Band. Lucas, o que Teodoro Mendes falaria num período desse, hein? O que Teodoro, olha, já teríamos ouvido, já teria tido o prazer, isso tive
ao longo de 12 anos aqui na Band FM, de conversar. Durante 4 ou 5 anos tive essa honra e essa satisfação de conversar no estúdio, sendo ele um colunista fixo, semanal, do Jornal da Band. Acho que estaria pensando muito na Constituição. Ele era alguém, um deputado federal constituinte que era, e mais do que isso, um especialista das leis, porque também era advogado, também foi promotor de justiça, também foi professor da Faculdade de Direito. Pensaria muito em momentos em que as decisões estivessem extrapolando principalmente a Constituição. Isso era algo que preocupava, isso era algo que tirava o sono de Teodoro Mendes, essa preocupação com a questão de que não importa o que está acontecendo, regra é para ser seguida, lei é para ser seguida, Constituição não deve ser quebrada em momento algum. Eu estava lá, ajudei a fazer, fui importante nela. Então imagino que ele seria, de verdade, um sentinela do direito, da justiça, da Constituição, não deixando que nada extrapolasse o seu direito, a sua situação. E claro, já teria sido perguntado muito na Band a respeito do ir e vir, pode, não pode, o que o senhor acha sobre a quarentena, é imposição, não é imposição, o que diz a lei, a Constituição sobre isso. Com certeza todos nós perdemos, a Band FM perdeu um especialista que seria, tenho sem dúvida nenhuma, fundamental nessa hora. Maravilha. Lucão, obrigado pela presença, foi mais um resenha, a gente volta na semana que vem. Um grande abraço para você e para todo mundo da equipe da Band FM, queridão. Um abraço. Valeu. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela insistência, hein? Você não desistiu dessa live. Um abraço. Não, imagina, é nóis. Valeu, cara. Obrigado.